Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Irmãos, aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos aqui mais para dar continuidade ao vídeo postado ontem, né? Do livro Colombo e o Mistério dos Templários na América. Para que pessoas de outras religiões possam aqueles que estão mais, os irmãos que estão mais acostumados com a criação do mundo em 7 dias, acostumados com a criação, com aquela escala evolutiva que o homem saiu do macaco, foi evoluindo. Veja, ali foi um erro. Eu escrevo as coisas na mão, pessoal. Ali foi um erro de análise científico e religioso. Por quê? Primeiro, a ciência querendo desmistificar o maravilhoso de ter feito a construção do planeta em 7 dias, certo? E em milhares de anos. E ao mesmo tempo, ambas, sem querer admitir que coabitaram juntos. Civilizações altamente evoluídas e civilizações altamente inferiores. Então, os que eram mais evoluídos criaram seus próprios corpos, tanto mentalmente como fisicamente. Já os menos evoluídos, a sua vibração, a vibração é o que nós chamamos de egrégora, construiu aqueles corpos mais densos, mais selvagens, mais aproximados dos macacos, a sua própria vibração mental. Então, é como uma tela e um pincel na mão de alguém que vai começar a pintar. Ele vai fazer um desenho aproximado. Não é nem arte naif, nem arte renascentista, né? É apenas um borrão. Então é o que faziam os irmãos mais primatas, certo? Bom, aí aqui nós vamos, meus livros são muito marcados, tem muitos papéis neles, então vamos ver. Vamos ler, então, o que é que acontece? Após o dilúvio, muitos desses sobreviventes ao dilúvio, que eram de Atlantes, como eu coloquei nas suas apostilhas 1 e 2, saíram da Atlântida e foram, né, para outros polos, como o Egito, outros continentes. E um desses foi Osíris. E lá, ele levou mapas de todo o planeta. Mapas que hoje esses mapas têm nomes, certo? Então esses mapas davam todas as coordenadas de todos os continentes, inclusive de como chegar ao Brasil, de como chegar à Goiânia, às Goianas, ao Suriname. Então foram esses mapas que foram para a mão, levados por Osíris e outros que conseguiram escapar do dilúvio, que não foi só Noé, que foram para o Egito. E esses mapas, nós templários, tivemos
acesso a eles. E por meio deles viemos novamente para colonizar a Europa. Sabíamos que existiam, por meio de pesquisas e de escritos de Osíris, que existia aquela população de índios, mas que nós queríamos convencê-los a trabalhar para nós. Ser que nós achávamos por bem, aquele Deus mais evoluído nosso ser implantado na mente deles. Eu, como Jacques Molay, fiz um plano administrativo para Ordem Templária, que também era a vontade muito grande de Filipe o Belo ter posse desse plano administrativo para essas terras. Todas essas terras nossas, não só as Américas, mas todos os nossos outros continentes, que era o que ele mais queria. Onde estavam as jazidas de ouro, diamante, ferro, para ele chegar mais fácil. Nós tínhamos todos esses mapas. E também, para a Igreja Católica, era o maior interesse dela em como chegar às recém-construídas vilas do Grau. Então vamos continuar a leitura desse livro, né? Que eu já falei demais. Bom, no outro vídeo, eu li até aqui. Mas qual é exatamente a verdadeira natureza? Eu vou ter que ler agora sim, gente. Esse óculos é todo, né? Desses tesouros do Grau, tão protegidos pelos pobres cavaleiros do tempo de Salomão, como eram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho, peraí. Pronto, vamos continuar, né? Mas qual é exatamente a verdadeira natureza desse tesouro do Grau? Tão protegido pelos pobres cavaleiros do tempo de Salomão, como eram formalmente chamados os templários. Em que nível ele será sempre identificado como próprio descendente da linhagem? Em um nível, ele será sempre identificado como os próprios descendentes da linhagem sagrada. Irmão Manuel, desculpa, mas essa é a verdade, irmão. Da linhagem sagrada. Em outro, porém, ele pode ser tão abrangente como o conhecimento dos antigos, que incluíam como um de seus aspectos os conhecimentos meridianos longitudinais, que possibilitavam a Saint-Terclaes e todos os Saint-Terclaes, e aos que viajavam antes dele navegar pelas águas traiçoeiras do Atlântico Norte e instalar-se na colônia do Grau, no Novo Mundo. Há, no entanto, uma possibilidade mais simples, que oferece inúmeras alternativas para a interpretação da história do Novo Mundo e do surgimento e desenvolvimento dos Estados Unidos e do Canadá. Ela envolve um antigo conhecimento de como e onde a prática da fundição e da produção de aço pode ser realizada em segredo. Muitos pesquisadores e escritores que acreditam em um tesouro templário mais concreto indicam sobre a possibilidade de que ele seja um registro genealógico da família do Grau. Um relato de primeira mão escrita por Jesus ou pela Maria Madalena. E existiram esses dois livros escritos tanto por Jesus quanto por Maria Madalena, minha gente. Um relato, talvez incluindo os ossos de Jesus. Existem também os ossos de Jesus.
que poderia ser, e o de Maria Madalena, viu, gente? Que poderia ser comparado com o DNA dos membros conhecidos da linhagem sagrada. Muitos desses conhecidos acreditam ainda que o tesouro, muitos desses estudiosos acreditam ainda que o tesouro templário possa estar enterrado na enigmática Osk Island, localizada no sul da costa do sul da Nova Escócia. Capítulo 4, página 181. Mas a decifração do antigo código templário da geometria sagrada revelou que Osk Island não é o único refúgio desses tesouros. De fato, tesouros físicos consideráveis ainda podem estar escondidos ao longo de antigos meridianos que atravessam a América, começando sob as ruínas recentes descobertas de Crim Orcs e a imagem espetacular geográfica do York Island. A instigante história e o pensamento e o permanente mistério do tesouro templário, somados aos acontecimentos atuais do mundo, que refletem ou perpetuam circunstâncias históricas das primeiras cruzadas, continuam a alimentar a imaginação do público e, em parte, despertam nas pessoas um desejo insaciável de algo relacionado ao grau ou à linhagem sagrada, como a recente publicação do romance de Dan Brown, O Código da Vinci. Esse desejo chegou ao auge, associa-se a isso o entendimento cada vez mais comum da ideia de que a fundação dos Estados Unidos assentou-se sobre princípios maçônicos e templários. Isso foi verdade. E havia todo um planejamento pré-existencial para isso, já feito pelos templários. Certo? Que inclui um grau e uma deusa oculta. Vamos para outra página. Eu ainda estou me adaptando aos óculos, pessoal. E é essencial lembrar, porém, que a teoria básica sobre o qual se apoia o livro de Dan Brown, de que Jesus e Madalena eram casados, não era nova. Na verdade, como seu livro Horibro, o Santo Grau e a Linhagem Sagrada, os autores Henry Lincoln, Michel Breger e Richard List provavelmente foram os primeiros a levantar, no contexto moderno, a antiga crença dos cátaros de que Maria Madalena e Jesus eram casados e tiveram filhos. Com o advento da internet, a chegada do terceiro milênio, porém parece que os tempos estão maduros para essa aceitação geral pela história alternativa. O Santo Grau e a Linhagem Sagrada levanta a hipótese de que depois da crucificação de Jesus, Madalena, sua esposa, já com o filho de Jesus. Essa história é longa e choca, viu, gente? Preparem-se. Madalena saiu de lá, grávida, com o filho de João Batista, já com 14 anos, e com o filho de Jesus, com cerca de 10 anos, e grávida da princesa Sara. Maria Madalena não era nenhuma prostituta. Maria Madalena era de linhagem sagrada e Jesus Cristo era descendente de Davi. Então juntou-se as duas casas reais para poder administrar a
Jerusalém e todas as 12 tribos. Foi por isso. E por ter um pensamento altruísta de dividir toda a fortuna dos judeus com todos os outros filhos de Deus, que Jesus Cristo foi entregue aos romanos para a crucificação. Mas os romanos não matavam os líderes das raças ou então dos países que eles tomavam conta. Não, eles deixavam lá para essas pessoas tomar conta dos seus subalternos. Mas o Sinédrio, que era o conselho de ministros de Jesus, que era todo feito por judeus, resolveu matá-lo. Então, essa linhagem de Jesus saiu fugida do Egito, ou de Jerusalém, deixando o templo de Salomão, tendo como rei Tiago, o irmão de Jesus, e foram para Alexandria, onde havia outra tribo de Israel, e onde Jesus Cristo tinha passado uma parte da vida estudando. De lá, em uma nau, foram para a França, onde era naquela época chamada a Gália. Lá na Gália, eles construíram o terreno, adquiriram uma grande parte de terra chamada os Pirineus, né? Onde hoje tem a igreja do Roslin, e onde Maria Madalena viveu em uma caverna. E de lá, a princesa Sara permaneceu divulgando, e os outros filhos de Maria, junto com José de Arimateia, seguiram outras partes da Europa divulgando o cristianismo. Maria criou a igreja cátara, que foi perseguida não só pelos judeus, como também pela igreja católica. Os cátaros, que eram protegidos por nós templários, pois eram nossos parentes, tiveram que sair das suas terras, levando todos os seus tesouros. É claro que nem todos foram mortos, e nós protegemos, tiramos eles de lá. E então trouxemos para as terras do Novo Mundo, que é as Américas, muitos deles com seus tesouros, e fizemos com que eles se envolvessem em nossos trabalhos administrativos, certo? Para esse vídeo vai dar muito o que falar. Bom, meu nariz coçando e a falta de um cavalete, o meu quebrou, minha gente. Com o advento da internet, pronto, saiu grávida de Jesus com pelo menos com seu tio José de Arimateia. José de Arimateia era tio de Maria de Madalena e era uma das pessoas do Sinédrio. E formaram na França tanto os Borgonha, meu nome era Jacques Borgonha de Molay, como os Moronvingios, como também os Saint-Clair. Eram 13 famílias descendentes de Cristo. São. Só que para evitar tantas perseguições dos judeus capitalistas, que ainda hoje existe, que aí o pessoal de forma equivocada falam da cabala negra. Não. Cabala negra, toda vez que eu exalo um pensamento negativo para qualquer pessoa, um desejo de mal, eu já estou fazendo a cabala negra. Pessoal, aqui é minha casa. Minha casa é uma mistura de casa, associação, sede da Nova Ordem de Cristo, escritório e escritório de empresa, tudo junto.
por enquanto. E eu gosto de colecionar objetos antigos, viu? Então, naturalmente, nem todos estão preparados para uma mudança tão radical em uma orientação religiosa. O Vaticano se mantém fiel à história básica narrada nos evangelhos construídos pelo próprio Vaticano, né? Pelos padres da igreja. E os Estados Unidos, a direita religiosa. A direita religiosa é formada pelos irmãos protestantes e por outros que querem criar nas pessoas uma ideia de uma nova religião, uma religião formada de alienígenas do bem que estão trazendo políticos para a Terra. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui e eu vou explicar mais adiante sobre esses alienígenas, essa religião que está separando pessoas, dizendo que existe uma cabala negra, que tem que prender pessoas, que admite guerras para salvação humana. Toda guerra, minha gente, não é divina. Nem eu, quando eu fui... I got the finish work.